Dizem que o amor nos cega para a verdade. Mas o que acontece quando a verdade é tão amarga que envenena tudo o que você acreditava sobre a pessoa que você amou por mais tempo? Nunca pensei que minha própria carne e sangue olhariam para mim e não veriam nada além de um cifrão, até o dia em que o peguei colocando algo no meu vinho. Esta é a minha história de traição, sobrevivência e a lição mais dolorosa que já aprendi. Às vezes, o monstro não está escondido debaixo da sua cama. Ele está sentado à sua mesa de jantar. Se você estiver assistindo, inscreva-se agora e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Margarete Wilson, e foi assim que descobri a amarga verdade. O assado estava perfeito, mas não consegui saborear nenhuma mordida. Não com o Jason me encarando daquele jeito, com uma ternura que eu não via há anos. Algo estava errado. Mãe, você está melhor do que da última vez, disse ele, enchendo meu copo d'água novamente sem que eu pedisse. Meu filho, que havia esquecido meu aniversário por 3 anos seguidos, de repente virou o senhor atencioso. Observei seu rosto do outro lado da mesa de jantar. Aos 52 anos, Jason ainda tinha o queixo forte de Henry, mas nada da integridade do meu falecido marido. As marcas de picadas em seus braços haviam desaparecido, mas o dano havia sido causado ao seu corpo, ao nosso relacionamento, às minhas economias de aposentadoria, que o salvaram de problemas mais vezes do que eu poderia contar. Tenho cuidado melhor de mim, respondi cuidadosamente. Como está indo à procura de emprego? Seus olhos brilharam. Na verdade, foi por isso que vim hoje. Consegui uma vaga na Guardian Shield Insurance. Ótimos benefícios, salário justo. Eu queria acreditar nele. Deus sabe que eu queria. 10 anos depois da morte de Henry, eu ainda tentava consertar nosso filho. Que maravilha, eu disse, sentindo a esperança palpitar perigosamente no meu peito. É baseado em comissão ou salário mais bônus? Ele interrompeu, mãe, estou limpo agora. 6 meses, sem deslizes. A declaração pairava no ar entre nós. Eu já a ouvirá antes. A mesma promessa, em um ano diferente, mas algo em mim ainda a buscava, como uma mulher se afogando agarrando-se a qualquer coisa que flutuasse. Estou orgulhoso de você, eu disse, as palavras parecendo enferrujadas na minha boca. Depois da sobremesa, eu estava recolhendo os pratos quando ouvi a voz de Jason na varanda, urgente e baixa. Aproximei-me da janela. Dizag, ele sibilou ao celular. A casa vale pelo menos 300 mil, e ainda tenho seguro. Minhas mãos congelaram no meio da limpeza. A minha casa, que Henry e eu havíamos economizado por 40 anos para quitar. Quando ele voltou para dentro, seu sorriso era largo demais. Coisas do trabalho, disse-lhe antes que eu pudesse perguntar. Esses clientes podem ser exigentes. Ele me deu um beijo de despedida no rosto, e notei que suas mãos tremiam. Não os tremores de abstinência que eu aprenderá a reconhecer anos atrás. Algo diferente, algo pior. Depois que o carro dele desapareceu na rua, caminhei lentamente até o meu quarto e abri a última gaveta da minha cômoda. Debaixo de uma pilha de suéteres velhos do Henry, havia um envelope com $42.000 em dinheiro, meu fundo de emergência que nem Jason conhecia. Você tinha razão, Henry, sussurrei para o quarto vazio, tocando a aliança que ainda usava. Ele não mudou. O que eu não sabia na época era que meu tempo já estava se esgotando e que nosso filho não viria só pela minha casa. Ele viria pela minha vida. A caixa de chocolates tinha uma fita dourada. O vinho era meu merlot favorito. As flores e as margaridas enchiam minha cozinha com uma alegria que parecia cada vez mais em desacordo com o nó no meu estômago. Você não devia, eu disse a Jason enquanto ele arrumava as taças de vinho na minha mesa de centro. 3 visitas em 2 semanas, um recorde. Nada é bom demais para minha mãe, ele respondeu, seu sorriso não alcançando seus olhos. A campainha tocou. Era Amanda, minha sobrinha, seguida pelos meus velhos amigos Doris e Walter, da igreja. Jason tinha organizado uma festa surpresa de aniversário, algo que ele nunca tinha feito antes. Feliz aniversário, tia Meg, disse Amanda, me abraçando forte. Aos 38 anos, ela se parecia tanto com meu irmão, Thomas, que meu coração doeu. A todos, anunciou Jason, erguendo seu copo, pelos incríveis 75 anos da mamãe. Pesquei. Tenho 87 anos, Jason.
A sala ficou em silêncio. Jason riu alto demais. Viu o que eu quis dizer? Mamãe anda esquecendo as coisas. Semana passada, ela achou que Reagan ainda era presidente. Eu não disse nada disso. Eu comecei. Não se preocupe, mãe, interrompeu Jason, dando um tapinha na minha mão como se eu fosse uma criança confusa. Às vezes, todos nós ficamos um pouco confusos. Durante o jantar, Jason dominou a conversa, interrompendo-me sempre que eu tentava falar. Quando mencionei vender algumas joias para financiar a viagem à Nova Inglaterra com a qual sempre sonhei, ele se intrometeu. Não se preocupem com as finanças da mamãe, disse-ele a todos. Estou cuidando de tudo agora. Ela não tem mais condições. Amanda ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Mais tarde, fui ao banheiro e, ao voltar, encontrei Jason na minha mesa, fotografando meus extratos bancários com o celular. O que você está fazendo? Perguntei. Ele nem se assustou. Só estou ajudando a organizar seus papéis, mãe. Você deixou as coisas ficarem bem caóticas. Depois que todos foram embora, sentei-me na cama, segurando a fotografia do Henry. Ele estava encantador esta noite, sussurrei para a imagem do meu falecido marido, como quando queria dinheiro para comprar drogas. Henry sempre percebeu as manipulações de Jason. Ele nunca vai mudar até enfrentar as consequências reais, ele me disse inúmeras vezes. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu me lembrava de como defendi nosso filho, como esvaziei nossas economias para tirá-lo de problemas, como acreditei em cada promessa de reforma. Eu ainda estava chorando quando ouvi o assoalho ranger do lado de fora do meu quarto. Pela fresta da porta, vi a sombra de Jason parar, escutando. Deitei-me rapidamente e fingi dormir. Fosse qual fosse o jogo dele, eu tinha certeza de uma coisa: meu filho não estava ali para me ajudar, e ninguém acreditaria numa senhora idosa em vez de no seu filho dedicado que só zelava pelo bem-estar dela. Eu estava por minha conta. Sinto muito, senhora Wilson, mas seu filho solicitou especificamente que redirecionássemos sua correspondência para o endereço dele, explicou o carteiro, sem me olhar nos olhos. Ele disse que isso a ajudaria com sua condição. Minha condição? Perguntei, como se ser idoso fosse uma doença. Agradeci e caminhei lentamente até o ponto de ônibus, com a mente a mil há anos. 3 semanas sem correspondência significavam 3 semanas sem extratos bancários ou contas. O que Jason estava fazendo com eles? O banco ficava a 8 quarteirões de distância. Quando empurrei as pesadas portas de vidro, meu quadril doía intensamente, mas a determinação me impulsionou para frente. Senhora Wilson, o gerente do banco, Sr. Hoffman, ergueu os olhos surpreso. Sentimos sua falta. O Sr. Hoffman nos conhecia há décadas. Quando expliquei minhas preocupações, seu sorriso profissional desapareceu. Houve algumas consultas de contas incomuns, admitiu ele, baixando a voz. Seu filho veio aqui na semana passada perguntar sobre empréstimos com garantia imobiliária com sua casa como garantia. Ele também perguntou sobre a obtenção de uma procuração. Meu sangue gelou. Ele retirou alguma coisa? Ele tentou acessar sua conta poupança para emergências. Negamos o acesso sem a sua assinatura. Graças a Deus pelas pequenas misericórdias. Enquanto esperava o ônibus para casa, meu telefone tocou. Era o Dr. Richards, meu médico há 20 anos. Margarete, fiquei preocupado quando você perdeu nossa conversa sobre os resultados dos testes, disse ele. Que resultados de teste? Minha voz soou distante aos meus ouvidos. Uma pausa. Aqueles que conversei com o Jason no mês passado. Ele disse que te traria imediatamente. Nunca ouvi falar de nenhum resultado, eu disse, segurando o telefone com mais força. O Dr. Richards pigarreou, incomodado. Ele disse que você estava confusa demais para lidar com informações médicas sozinha. Ele tem sido bastante insistente com a sua saúde ultimamente, até pediu cópias do seu prontuário médico completo. Algo estalou dentro de mim. Não era medo dessa vez, mas raiva, intensa e esclarecedora. Diga-me exatamente o que meu filho tem perguntado, eu disse. Quando desliguei, minhas mãos tremiam.
Jason tinha perguntado sobre a minha condição cardíaca, especificamente sobre o quão frágil ela poderia ser, se certos medicamentos poderiam ser demais para o meu organismo, como uma insuficiência cardíaca repentina poderia se manifestar em alguém já em declínio. No ônibus para casa, olhei para o meu reflexo na janela. Uma senhora idosa me encarou, de cabelos brancos e rugas. Seria isso que Jason via? Não a mãe dele, mas um obstáculo a ser removido? Lembrei-me do telefonema que ouvi, da casa e do seguro. Agora eu entendi a que seguro ele se referia, não ao seu novo emprego, mas ao meu seguro de vida. Uma lembrança veio à tona: Jason, ainda menino, chorando por um pássaro morto em nosso quintal, com que ternura o enterrou, como perguntou se o pássaro tinha uma família que sentiria sua falta. O que aconteceu com aquela criança? O ônibus parou a um quarteirão da minha casa. Enquanto caminhava para casa, vi o carro do Jason na minha garagem e, ao lado dele, um veículo com aparência de oficial desconhecido. Pela janela da frente, eu podia ver Jason conversando com uma mulher de terno que tomava notas. Ele gesticulava pela minha sala, apontando coisas que eu não conseguia ver. Endireitei a coluna, ignorando a dor no quadril. Fosse o que fosse que ele estivesse planejando, eu não iria embora em silêncio. Senhora Wilson, sou Karen Patterson, do Serviço de Proteção ao Adulto, disse a mulher quando entrei na minha sala de estar. Recebemos uma denúncia sobre possível autonegligência. Jason estava por perto, com o rosto uma máscara de preocupação. Mãe, eu estava explicando para a senhora Patterson sobre encontrar um remédio vencido no seu armário. Coloquei minha bolsa no chão com cuidado. Que interessante você ter encontrado algo que eu não sabia que estava lá. A assistente social olhou de um para o outro. Senhora Wilson, posso dar uma olhada na sua casa? Claro, respondi calmamente. Jason, você pode nos fazer um chá? Assim que ele entrou na cozinha, inclinei-me para mais perto da senhora Patterson. Quando exatamente esse relatório foi feito? Ela verificou suas anotações. Ontem, às 15h15. O autor da chamada pediu anonimato, mas agendou a consulta para hoje, às 14h, no mesmo horário em que Jason havia enviado uma mensagem perguntando se eu estaria em casa. Durante a hora seguinte, Jason conduziu a senhora Patterson por uma visita guiada à minha suposta incompetência, a comida vencida na geladeira que ele havia trazido semanas atrás, as contas não pagas que ele vinha interceptando, os medicamentos desorganizados que estavam perfeitamente arrumados até que ele os reorganizou enquanto eu estava no banheiro. A mamãe anda esquecendo de comer, disse ele, abrindo os armários. E essas escadas são uma armadilha mortal esperando para acontecer. Sorri agradavelmente, falando pouco, deixando-o pensar que eu era passiva. Depois que a senhora Patterson saiu, prometendo retornar para uma avaliação formal em 2 semanas, Jason me abraçou. É para o seu bem, mãe, disse ele. Você já pensou em vender a casa? Existem algumas boas casas de repouso que aliviariam esse fardo. Vou pensar nisso, menti. Naquela noite, depois que ele saiu, revistei os bolsos do seu paletó antes de pendurá-lo, um truque que Henry me ensinou durante a adolescência de Jason, quando procurávamos drogas. No bolso interno, encontrei um cartão de visita da Summit Real Estate com meu endereço escrito no verso e 285 a 310K circulado. Abaixo, um bilhete. Pode fechar em 45 dias após a colocação. Minhas mãos tremiam quando virei o cartão. No verso, havia um recibo de pagamento para alguém chamado Mick Donovan, com uma nota final que me fez gelar o sangue, último prazo, 60 dias, 250 mil no total ou consequências. Recoloquei o cartão exatamente como o havia encontrado e devolvi o casaco ao cabideiro. Então, fiz algo que não fazia há anos, ajoelhei-me ao lado da cama para rezar. Henry, sussurrei, preciso de você agora. Diga-me o que fazer. Nenhuma resposta divina veio, mas enquanto me esforçava para me levantar, avistei meu reflexo no espelho. Por trás das rugas e dos cabelos brancos, vi algo que eu havia esquecido que estava ali, o aço que me ajudara a sobreviver à pobreza, à guerra, à morte de Henry e a décadas de vício de Jason. Naquela noite, liguei para a única pessoa em quem ainda podia confiar. Minha velha amiga Eleanor, da igreja, foi enfermeira por 40 anos antes de se aposentar. Se alguém acreditasse em mim, seria ela. Eleanor, é a Meg, eu disse quando ela atendeu. Preciso de ajuda.
Acho que meu filho está tentando me matar. As palavras pairavam na escuridão do meu quarto, terríveis e verdadeiras. Você está linda hoje, mãe, disse Jason, servindo o vinho tinto escuro na minha taça. Esse azul realça seus olhos. Sorri, embora meu coração estivesse martelando no peito. Este era o nosso terceiro jantar especial este mês, todos com o vinho que Jason insistia em servir. Tenho pensado no seu futuro, continuou ele, observando-me atentamente enquanto eu levantava o copo. Estou pesquisando algumas opções de seguro, só para ficar tranquilo. Seguro? Tomei um pequeno gole e me forcei a não fazer careta com o gosto amargo. Que tipo? Nada com que se preocupar, ele acenou com desdém. Apenas cobertura para possíveis despesas médicas. Sabe, estar preparado faz parte do meu trabalho agora. Seus olhos não tiraram o meu copo. Fingi tomar outro gole. Como está seu coração ultimamente? Perguntou ele casualmente. Ainda toma o remédio que o Dr. Richards receitou? Todos os dias, menti. Eu tinha parado de tomar qualquer coisa que Jason tivesse feito semanas atrás. Ótimo, ótimo. E aquelas tonturas que você mencionou? Eu não mencionei nada disso. Ah, eles vêm e vão, eu disse vagamente, discretamente esvaziando metade do meu vinho no vaso de planta ao meu lado quando ele se virou para servir o macarrão. O rosto de Jason se contraiu ao notar meu copo ainda cheio. Não está gostando do vinho? É caro. É adorável, assegurei-lhe. Só estou indo com calma. Minha tolerância não é mais a mesma. Ele relaxou um pouco. Bem, à sua saúde. Ele ergueu o copo em um brinde. À saúde, repeti, fingindo beber mais um gole. Depois do jantar, acompanhei-o até a porta, fazendo o papel de mãe um pouco confusa, mas grata. Quando o carro dele finalmente arrancou, corri de volta para o vaso de plantas. As folhas já estavam ficando marrons nas bordas. Com as mãos trêmulas, despejei cuidadosamente o restante do vinho em um frasco vazio de remédio e fechei bem. Depois, escondi-o no fundo do meu armário, atrás das botas velhas do Henry. Parada na minha cozinha silenciosa, vi meu reflexo na janela. Por um instante, mal me reconheci, aquela velha assustada com mãos trêmulas e olheiras. Mas então endireitei os ombros, como Henry sempre me dizia quando as coisas ficavam difíceis. Você não vai me quebrar, sussurrei para o fantasma de Jason no quarto vazio. Não depois de tudo que sobrevivi. Eu tinha sido uma tola, achando que o amor maternal superaria o vício e a ganância. Agora eu precisava ser algo completamente diferente. Eu precisava ser uma sobrevivente. Naquela noite, liguei para Eleanor novamente. Está acontecendo, eu disse a ela. Ele está colocando alguma coisa na minha bebida. Vou aí amanhã, disse ela com firmeza. E trago alguém que pode ajudar. Ao desligar, vi uma mensagem do Jason. Espero que esteja se sentindo bem depois do jantar. Talvez tenha bebido vinho demais. Durma bem, mãe. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a lua pela janela do meu quarto. Ela estava minguando, metade do rosto escondida na sombra, como a verdade sobre meu filho, como a mãe que eu precisava me tornar. Não toque em nada, sussurrou Tyler, olhando nervosamente para as janelas. Se ele for tão paranoico quanto você diz, pode perceber. O neto de 19 anos de Eleanor não parecia nada com um herói todo desengonçado e com cicatrizes de acne, mas para mim, ele era um cavaleiro de armadura brilhante. Como instalador de sistemas de segurança em meio período e estudante de TI, ele trouxe câmeras minúsculas que pareciam nada mais do que botões pretos. Ash vai para a estante, disse ele, posicionando uma câmera entre minha coleção de romances policiais, e este para a luminária da cozinha. Eles vão transmitir para um servidor seguro na casa da vovó. Eleanor ficou de guarda junto à janela. Bárbara já vai chegar, disse ela. Ela está trazendo a papelada. Bárbara Reynolds, amiga de Eleanor e advogada aposentada especializada em direito do idoso, concordou em me ajudar pro bono. Já vi isso antes, ela me disse por telefone, e me recuso a ver isso acontecer de novo. Quando Tyler instalou a última câmera, senti uma estranha calma me invadir. Durante semanas, fui vítima assustada, reativa, sozinha. Agora eu tinha aliados, um plano. Pronto, anunciou Tyler.
Configurei os feeds para um site protegido por senha. A vovó e eu vamos monitorá-los 24 horas por dia, 7 dias por semana. A campainha tocou. Barbara Reynolds era uma mulher baixa, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel afiado e olhos que não deixavam escapar nada. Vamos trabalhar, disse ela, espalhando documentos sobre a minha mesa de jantar. Primeiro, vamos criar um Novo Testamento com cláusulas rígidas. Depois, vamos entrar com um pedido de liminar com base na amostra de vinho que você guardou. Alguém vai acreditar em mim? Perguntei, expressando meu medo mais profundo. Contra meu próprio filho? Os olhos de Bárbara brilharam. Com as evidências que estamos reunindo, com certeza. Eleanor apertou minha mão. Também precisamos de um sistema de códigos para emergências. Se o Jason aparecer de repente ou você se sentir ameaçada, me mande uma mensagem sobre o meu padrão de tricô. Esse é o nosso sinal para chamar a polícia. Trabalhamos até o pôr do sol, criando o que Bárbara chamou de a fortaleza de segurança, proteção legal, física e digital. Tyler instalou um pequeno cofre no meu porão, onde eu poderia guardar evidências. Bárbara me ajudou a abrir uma nova conta em outro banco. Eleanor preparou bolsas de emergência para guardar em casa, caso eu precisasse sair rapidamente. Quando estavam saindo, Bárbara parou na porta. Margarete, você tem certeza de que quer continuar com isso? Não vai ser fácil. Pensei em todas as vezes que dei desculpas para Jason, no dinheiro que dei a ele, nas mentiras em que acreditei, na maneira como Henry olhou para mim com decepção nos olhos quando tirei nosso filho dali mais uma vez. Tenho certeza, eu disse, com a voz mais forte do que nunca. Ele não me deixou escolha. Naquela noite, sozinho em minha casa, que não parecia mais o porto seguro que já foi, comecei um diário codificado, como Bárbara havia sugerido, não sobre meu medo ou dor, mas sobre meu plano, minha resistência. Escrevi sobre a mãe que eu tinha sido, gentil, misericordiosa, cega e a mulher que eu precisava me tornar, perspicaz, estratégica, destemida. Enquanto escrevia, senti algo mudando dentro de mim. A vítima indefesa estava se afastando, e em seu lugar estava uma mulher que eu quase esquecia que existia, aquela que trabalhará em 2 empregos depois do primeiro ataque cardíaco de Henry, que enfrentará cobradores de dívidas durante a recessão, que enterrará o marido e seguirá em frente. Fechei o diário e o tranquei no cofre novo, junto com a amostra de vinho e um telefone descartável que Eleanor tinha me dado. Pela janela do meu quarto, eu podia ver o carro do Jason estacionado na rua, observando, esperando que ele observasse. O jogo tinha mudado, e ele nem sabia ainda. Dormindo como um bebê, a voz de Jason soou claramente na imagem da câmera que Eleanor havia baixado em seu tablet. Ele estava na minha cozinha, falando ao celular enquanto vasculhava meu armário de remédios. Mais uma semana, talvez 2, e vai parecer que foi causa natural. Insuficiência cardíaca durante o sono. O rosto de Eleanor estava sombrio enquanto estávamos sentados na sala de estar, observando meu filho tramar minha morte. Tyler estava por perto, registrando tudo. Precisamos verificar o que ele está fazendo com a sua medicação, disse Bárbara, anotando. Você pode me dar uma amostra dos comprimidos que ele substituiu? Assenti. Estou segurando-os há dias, fingindo engolir. Ao longo da semana seguinte, nossas evidências se acumularam. Jason vasculhando as gavetas da minha cômoda em busca de documentos financeiros, Jason ao telefone com alguém discutindo sobre conseguir a assinatura da senhora nos papéis de transferência antes que seja tarde demais, Jason substituindo meus medicamentos para o coração por pílulas de aparência idêntica que, quando testadas por Amanda no laboratório do hospital, revelaram conter traços de substâncias que gradualmente enfraqueceriam meu coração. Ele está pesquisando venenos não rastreáveis, relatou Tyler, mostrando o histórico do navegador do meu computador, como fazer ataques cardíacos parecerem naturais em pacientes idosos. A evidência mais contundente surgiu quando os contatos de Bárbara no setor de seguros descobriram que Jason havia feito um seguro de vida para mim no valor de $250.000 por meio de uma empresa obscura chamada Guardian Shield Insurance. Ele usou documentos falsos que mostravam que eu tinha 75 anos em vez de 87 e subornou um agente chamado Frank Simons para contornar a exigência do exame médico. A apólice tem um período de carência de 2 meses antes de ser paga, explicou Bárbara, o que explica o prazo dele. E veja o endereço do beneficiário, ele corresponde ao desse tal Mick Donovan.
Um agiota, confirmou Tyler, depois de rastrear o nome em registros públicos. Jason deve muito a ele, a julgar pelos recibos de pagamento que você encontrou. No dia em que a Sra. Patterson retornou para sua avaliação de acompanhamento, eu estava pronta. Seguindo o treinamento da Bárbara, apresentei-me organizada, lúcida e perfeitamente capaz. Mostrei a ela meu sistema de gerenciamento de medicamentos, meu talão de cheques equilibrado e as refeições saudáveis na minha geladeira. Senhora Wilson, francamente, estou confusa, admitiu. As preocupações que nos foram relatadas não correspondem em nada ao que estou vendo. Talvez tenha havido um mal-entendido, sugeri suavemente. Ou talvez alguém tenha motivos para querer que eu pareça incapaz. Quando Jason chegou inesperadamente durante a avaliação, seu rosto ficou sombrio ao ver a Sra. Patterson e eu conversando confortavelmente enquanto tomávamos chá. Mamãe tem dias bons e dias ruins, ele interrompeu, lançando-me um olhar de advertência. Hoje deve ser um bom dia. Depois que a Sra. Patterson foi embora, sem encontrar motivos para intervir, a fachada de Jason rachou. O que foi aquilo? Ele perguntou. Você mal me reconheceu na semana passada, e agora é Martha Stewart? Pesquei inocentemente. Estou só seguindo minha rotina, Jason. Precisa de alguma coisa? Seus olhos se estreitaram. Na verdade, trouxe os papéis para você assinar. Só umas questões financeiras de rotina. Ele apresentou os documentos de transferência da minha casa e um novo testamento nomeando-o como único beneficiário. Vou dar uma olhada nisso mais tarde, eu disse, colocando-os de lado. Meus olhos ficam cansados à noite. Mãe, sua voz endureceu, isso precisa ser assinado agora para sua proteção. Apertei as mãos para disfarçar o tremor. Estou bem cansado, filho. Talvez amanhã. Algo brilhou em seus olhos, raiva, rapidamente mascarada pela preocupação. Claro, mãe. Descanse bem. Volto amanhã. Depois que ele saiu, liguei para Bárbara imediatamente. Ele está ficando impaciente. Os documentos chegaram. Ele quer a transferência da casa amanhã. Perfeito, respondeu Bárbara. Agora passamos para a fase 2. Naquela noite, não consegui dormir. As câmeras flagraram Jason lá fora, sentado em seu carro, observando minhas janelas escuras, esperando sua herança. Ele mal sabia que eu o tinha removido completamente do meu testamento. Mãe, a voz do Jason ecoou pela minha casa. Por que você não atende o telefone? Estou ligando a manhã toda. Eu estava sentado à mesa da cozinha, comendo torrada calmamente, quando ele entrou de repente. 3 dias haviam se passado desde sua última visita, e sua compostura estava visivelmente se desfazendo. Olheiras sombreavam seus olhos, e suas mãos tremiam ao lado do corpo. Bom dia, Jason, eu disse calmamente. Devo ter estado no jardim. Que dia lindo! O jardim? Ele olhou para a janela, onde a chuva riscava o vidro. Está chovendo lá fora. Pisquei como uma coruja. É mesmo? Eu podia jurar. Essa era a nova estratégia que Bárbara sugerira, confusão seletiva. Agir desorientado em relação a coisas inofensivas, fazendo Jason acreditar que seu plano estava funcionando, mas mantendo a clareza absoluta sobre qualquer coisa legalmente vinculativa. Deixa pra lá, ele murmurou. Você olhou aqueles papéis que eu deixei? Que papéis? Perguntei inocentemente. Seu maxilar se apertou. A transferência da casa, o Novo Testamento, lembra? Franzi a testa. Ah, esses papéis. Eu os entreguei ao meu consultor financeiro para ele analisar. Seu o quê? A voz de Jason subiu uma oitava. O Sr. Hoffman, do banco, eu disse. Ele sempre me ajudou com decisões importantes. Henry confiava nele. O rosto de Jason corou. Você não tinha o direito. Eram assuntos particulares de família. Olhei fixamente para ele. A casa é minha, Jason. Minha vida. Minha decisão. Algo mudou em sua expressão, a máscara de preocupação caiu para revelar o cálculo frio por baixo. Sabe, mãe, disse ele, com a voz perigosamente suave, estou preocupado com o seu estado mental.
Num minuto você está confusa com o tempo, no outro está tomando decisões financeiras. Posso me confundir com pequenas coisas, respondi, mas sei exatamente o que me pertence. Ele bateu a mão na mesa, me dando um susto. Nada te pertence. Papai deixou para nós dois, e eu cuido de você há anos. A mentira era tão descarada que quase me fez rir. Henry tinha deixado tudo por minha conta, sabendo dos problemas do nosso filho, e Jason tinha cuidado de mim apenas drenando minhas economias. É isso que você diz a si mesmo? Perguntei baixinho. Ele se levantou abruptamente. Vou ligar para o Dr. Richards. Esse comportamento delirante precisa ser tratado. Pode falar, eu disse. Na verdade, eu o vi ontem. Tivemos uma conversa bem interessante sobre suas preocupações com a minha saúde. Jason congelou, com o telefone a meio caminho do ouvido. Do que você está falando? Ele mencionou que você estava muito curioso sobre minha condição cardíaca, sobre o que poderia causar um evento cardíaco repentino, sobre como certos medicamentos podem afetar alguém da minha idade. A cor desapareceu do seu rosto. É que, eu só estava sendo minucioso. Levantei-me lentamente, com a artrite protestando, mas a coluna ereta. Você também foi cuidadoso quando trocou meu remédio para o coração? Ou quando adicionou algo ao meu vinho? Ou quando fez um seguro de vida para mim sem o meu conhecimento? Os olhos dele se arregalaram e depois se estreitaram. Você está confusa, mãe. Paranoica. É exatamente por isso que precisa de supervisão. Sou mesmo. Fui até o armário e peguei a garrafa de vinho adulterada que eu havia guardado. Vamos testar isso? Ou talvez os comprimidos que eu andei colecionando? Por um momento, o pânico puro passou por seu rosto. Então, sua expressão endureceu. Quem acreditaria em você? Zombou ele. Uma velha senil contra seu filho devotado. Dei um sorriso fraco. E tenho amigos que estão observando você me envenenar. O medo brilhou em seus olhos, rapidamente substituído por desprezo. Sua imaginação está trabalhando além do necessário, mãe. Acho que você precisa descansar. Ele recuou em direção à porta. Terminaremos esta discussão quando você estiver mais racional. Depois que ele saiu, desabei numa cadeira, com o coração disparado. Mandei uma mensagem para Eleanor com o nosso código de emergência. Como está indo o padrão do cachecol azul? Em poucos minutos, Bárbara e Eleanor estavam à minha porta. Ele sabe que estou de olho nele, eu disse, ainda tremendo. E agora? A expressão de Bárbara era sombria. Agora vamos chamar a polícia. É hora de parar de ficar na defensiva. Enquanto me ajudavam a documentar tudo do confronto, senti uma estranha sensação de libertação. Por décadas, protegi Jason das consequências. Agora, finalmente, eu estava me protegendo. O nome do detetive era Michael Wilkins, um homem corpulento, com olhos gentis e uma abordagem metódica que imediatamente me deixou à vontade. Senhora Wilson, disse ele, revisando as evidências que Bárbara havia compilado, a senhora fez um trabalho impressionante documentando esta situação. A maioria das vítimas não tem esse nível de evidência. Vítimas? A palavra doeu, mesmo sabendo que era precisa. O que acontece agora? Perguntei. Vamos abrir uma investigação oficial, explicou ele. Mas, para ser sincero, esses casos podem ser difíceis de processar. A abordagem mais eficaz seria pegar seu filho em flagrante. Bárbara se inclinou para a frente. Você está sugerindo uma operação policial? O detetive Wilkins assentiu. Se a senhora Wilson concordar. Todos os olhares se voltaram para mim. Estaria eu disposto a encarar meu filho diretamente, a ser a isca que acionar a armadilha? Eu farei isso, eu disse, surpreendendo-me com minha voz firme. Custe o que custar. O plano era meticuloso. A polícia instalaria equipamento profissional de gravação em minha casa. Eu convidaria Jason para um jantar final, onde o confrontaria gradualmente, arrancando uma confissão. Oficiais estariam posicionados por perto, prontos para intervir. Amanda, que se tornará uma aliada inesperada, ajudou a me preparar. Você precisa parecer vulnerável, mas lúcida o suficiente para fazê-lo falar, aconselhou ela. Alimente o ego dele.
Faça-o se sentir superior e no controle. Um dia antes da operação, o monitoramento de Tyler detectou algo alarmante: Jason instalando um pequeno dispositivo perto do meu aquecedor de água. Foi projetado para causar vazamento de gás, confirmou o técnico da polícia após removê-lo cuidadosamente. Configurado para ativar remotamente. A descoberta me arrepiou. Meu filho não estava apenas me envenenando lentamente, ele estava preparando um plano B, um acidente trágico que destruiria todas as evidências junto comigo. Ele está ficando desesperado, observou o detetive Wilkins. Isso é bom para nós, mas significa que você precisa ser extremamente cuidadoso. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei-me na sala de estar, cercada pelos fantasmas da minha vida, a poltrona reclinável de Henry, intocada desde sua morte, álbuns de fotos que registravam a infância de Jason, a colcha que minha mãe fez antes de eu nascer. Como cheguei a esse ponto? O que eu tinha perdido? O que eu poderia ter feito diferente? Eleanor ficou comigo, vigiando enquanto eu vagava entre memórias e medos. Eu falei com ele, sussurrei na escuridão. Como mãe? A voz de Eleanor era firme. Não, Meg, você o amava demais para deixá-lo fracassar. Há uma diferença. A manhã chegou com uma chuva que combinava com o meu humor. A polícia chegou cedo, disfarçada de funcionários da concessionária. Instalaram microfones e câmeras escondidos, testaram os equipamentos e me deram um briefing final. Lembre-se, disse o detetive Wilkins, seu objetivo é fazê-lo revelar seu plano. Não o confronte diretamente até que lhe demos o sinal através deste fone de ouvido. Jason chegou pontualmente às 6 horas, carregando uma garrafa de vinho cara e uma caixinha de chocolates. Ocasião especial? Perguntei, pegando seu casaco. Achei que merecíamos algo legal, respondeu ele, sem sorrir. Tenho boas notícias sobre a casa de repouso. Eles têm uma vaga no mês que vem. Assenti, fingindo entusiasmo, enquanto meu estômago se revirou. Que maravilha! Tenho pensado muito no futuro ultimamente. Enquanto eu preparava o jantar, Jason abriu o vinho e cuidadosamente serviu uma taça generosa para mim e uma menor para ele. Um brinde, disse ele, erguendo o copo. Há novos começos. Levantei meu copo, ensaiando mentalmente minhas falas, sentindo o peso dos gravadores, a presença dos policiais do lado de fora e a consciência devastadora de que meu próprio filho me queria morta. Para novos começos, repeti e tomei um pequeno gole da xícara envenenada. O vinho tinha um gosto amargo, mas eu apenas fingi engolir, tendo praticado esse truque por semanas. Jason me observava atentamente, seus olhos acompanhando o movimento da minha garganta. Bom, ele perguntou, com uma estranha ansiedade na voz. Ótimo, menti, colocando o copo na mesa, embora minhas papilas gustativas não sejam mais as mesmas. O jantar prosseguiu com uma conversa tensa e superficial. Jason não parava de olhar para o meu copo, me incentivando a beber mais. Obedeci, fingindo bebericar enquanto, na verdade, esvaziava pequenas quantidades no guardanapo no meu colo. Quando ele foi ao banheiro, a voz do detetive Wilkins soou pelo meu fone de ouvido escondido. A senhora está indo muito bem, senhora Wilson. Comece a conversa sobre as memórias da família quando ele voltar. Jason voltou parecendo um pouco mais relaxado, depois de ter bebido quase uma garrafa de vinho. Perfeito. Eu estava olhando fotos antigas ontem, eu disse, empurrando minha comida de um lado para o outro. Lembra daquele acampamento quando você tinha 10 anos? Quando seu pai te ensinou a pescar? Um lampejo de emoção genuína cruzou o rosto de Jason. Papai foi paciente. Passou horas me mostrando como amarrar aquelas moscas. Ele te amava tanto, eu disse suavemente. Nós dois amávamos. A expressão de Jason endureceu. O amor não era o problema. Inclinei a cabeça. O que você quer dizer? Nada. Ele encheu minha taça de vinho novamente. História antiga. Respirei fundo, seguindo o roteiro que havíamos ensaiado. Sabe, tenho pensado no seu pai ultimamente, nas coisas que ele costumava dizer sobre as consequências. Jason ficou tenso. Papai era muito ligado em consequências. Ele achava que era assim que as pessoas aprendiam, continuei, enfrentando os resultados de suas escolhas. Isso vai dar em alguma coisa, mãe?
Sua voz agora estava áspera. Às vezes me pergunto se te protegi demais. Se eu permiti comportamentos que te prejudicaram a longo prazo. Jason riu asperamente. Me protegeu? Que legal! Papai nunca me deixou esquecer meus fracassos. Ele queria que você tivesse sucesso, retruquei. Nós dois queríamos. Não, Jason retrucou, o álcool soltando sua língua. Você queria que eu fosse algo que não sou. Perfeito, como ele. Ninguém é perfeito, Jason. Diga isso a ele, zombou ele. Senhor moral elevada. Sabe o que ele me disse da última vez que conversamos? Que eu era uma decepção. Que eu nunca seria nada até enfrentar as consequências. A amargura em sua voz era assustadora. No meu fone de ouvido, o detetive Wilkins sussurrou: continue falando sobre se sentir julgado. Eu não sabia que ele tinha dito isso, eu disse sinceramente. Claro que não, murmurou Jason. Saint Henry não fazia nada de errado. Enquanto isso, eu estava me afogando em dívidas, lutando contra o vício, e nenhum de vocês me ajudaria a menos que eu superasse seus obstáculos morais. Nós te demos tudo, eu disse, com genuína mágoa na voz. Pagamos a reabilitação 3 vezes. Cobrimos suas dívidas até não sobrar nada. E me lembrava disso constantemente, ele bateu a mão na mesa. Você sabe como é ser sempre o fracasso da família? Saber que seus pais têm reuniões de emergência para decidir o que fazer com o filho problemático deles? Olhei para ele, vendo a criança ferida sob o homem furioso. É por isso que você está fazendo isso? Vingança? Seus olhos se estreitaram. Fazendo o quê? Me envenenando? Fazendo um seguro de vida? Planejando vender minha casa? Por um momento, o choque o paralisou. Então ele riu alto demais. Você está confusa, mãe. Delirando. Sou eu? Então por que meu vinho tem gosto de produto químico? Por que você trocou meu remédio para o coração? Por que você instalou um dispositivo para causar vazamento de gás? A cor sumiu do seu rosto. Você não sabe do que está falando. Eu sei sobre o Mick Donovan, eu disse baixinho. Sei sobre os $250.000 que você deve a ele. Sei sobre a apólice de seguro falsa da Guardian Shield. A fachada de Jason se quebrou. Raiva e pânico guerreavam em seu rosto. Você andou mexendo nas minhas coisas, me espionando. Me protegendo, corrigi. Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Você se acha tão inteligente? Você não passa de um fardo. Uma velha inútil ocupando espaço e recursos. É assim que você justifica um assassinato? Eu sou sua mãe, Jason. Minha mãe, ele riu amargamente. Minha mãe morreu anos atrás. Ela foi substituída por essa casca patética e crítica que acha que sabe tudo. No meu fone de ouvido, o detetive Wilkins sussurrou, quase lá. Pressione-o para admitir o plano especificamente. Olhei para o meu filho, com o coração partido. Diga a verdade, Jason. Era tudo por dinheiro ou você realmente me odiava tanto assim? Algo dentro dele estalou. Quer a verdade? Ótimo. Sim, eu tenho te envenenado. Anticongelante no seu vinho, aumentando a dose aos poucos. Sim, eu fiz um seguro. Sim, pretendo vender esta casa sem valor porque o Mick vai me matar se eu não pagar, e não é como se você tivesse muito tempo de vida. Ele pegou a garrafa de vinho. Esta deveria ser a dose final, o suficiente para causar uma parada cardíaca durante a noite. Chega de jogos, chega de espera. Por que não pedir ajuda? Sussurrei. Perguntar, ele disparou. Para você poder me dar outro sermão, me julgar, me mandar encarar as consequências como meu pai sempre fez? Nós nunca deixamos de amar você, eu disse, enquanto as lágrimas fluíam livremente. Amor, ele riu amargamente. O seu tipo de amor vem com condições, com julgamentos, com condições. A porta da frente se abriu com um estrondo. O detetive Wilkins entrou primeiro, seguido por policiais uniformizados. Jason Wilson, você está preso por tentativa de homicídio, anunciou Wilkins.
Temos tudo gravado. Enquanto algemavam meu filho, ele me encarou com puro ódio. Você armou para mim. Encontrei seu olhar firmemente. Não, Jason. Pela primeira vez na sua vida, deixei você enfrentar as consequências dos seus atos. Enquanto o levavam para longe, eu desabei na cadeira, sem sentir vitória nem alívio, apenas uma tristeza profunda e devastadora pelo filho que eu havia perdido muito antes daquela noite. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz se preparava para anunciar a sentença. 1 ano havia se passado desde aquela noite terrível na minha cozinha. 1 ano de depoimentos, audiências de evidências, avaliações psiquiátricas e uma dor mais profunda do que qualquer ferida física. Jason sentou-se à mesa do réu, mais magro do que eu jamais o vira. A reabilitação na prisão havia eliminado o inchaço causado pelo vício, revelando maçãs do rosto salientes que me lembravam dolorosamente de Henry. O réu pode se levantar, por favor, instruiu o juiz. Observei meu filho em pé, com os ombros eretos, mas o olhar baixo. Eu não falava com ele desde a prisão. Suas cartas ficaram sem resposta, não por crueldade, mas porque Bárbara desaconselhou contato durante o julgamento. Jason Wilson, este tribunal o considera culpado de tentativa de homicídio em primeiro grau, fraude de seguro e abuso de idosos. Eu o condeno a 15 anos de prisão estadual, com reabilitação obrigatória e tratamento psicológico. O martelo soou com firmeza. Enquanto levavam Jason embora, ele se virou para mim pela primeira vez. Nossos olhares se encontraram do outro lado do tribunal, o dele cheio de algo que eu não conseguia definir, não mais ódio, talvez arrependimento, talvez nada. Lá fora, repórteres me aguardavam com perguntas para as quais eu não tinha respostas. Bárbara me guiou habilmente pela multidão até o carro dela. Acabou, Margarete, disse ela gentilmente. Você pode começar a se curar agora. Teria acabado. Algumas feridas poderiam realmente cicatrizar? 6 meses depois, eu estava no meu jardim, podando rosas que haviam sobrevivido ao inverno. Eleanor estava sentada perto, me observando com aquele olhar protetor que já se tornará familiar. Os azuis estão prosperando, ela observou. Concordei. Meu jardim havia se tornado minha terapia, cada planta uma pequena afirmação da continuidade da vida. Depois do teste, me dediquei a criar este espaço que florescia até no inverno, desafiando o frio com cores persistentes. A Amanda ligou, continuou Eleanor. Ela vai trazer as crianças neste fim de semana. Outra bênção dessa aprovação, o reencontro com a família. Amanda me visitava regularmente agora, e seus filhos enchiam minha casa com o riso que ela sentia falta há muito tempo. Bárbara quer saber se você falará no evento da fundação no mês que vem, acrescentou Eleanor. A fundação foi minha maneira de dar sentido à tragédia. Usar minha história para ajudar outras vítimas idosas de abuso financeiro deu sentido à minha dor. Já havíamos ajudado 3 mulheres a escapar de situações semelhantes. Eu disse, surpresa com a força da minha voz. É importante. Minha viagem à Nova Inglaterra, aquela com a qual eu sonhava há décadas, finalmente aconteceu no outono passado. Espalhei algumas das cinzas de Henry ao longo da costa rochosa, cumprindo uma promessa feita há muito tempo. O resto permaneceu comigo, uma conexão com o homem que tentou me avisar, me proteger mesmo depois da morte. Por dentro, minha casa parecia diferente agora. Os sistemas de segurança que Tyler havia instalado permaneciam, mas não representavam mais medo, apenas prudência. As câmeras haviam sumido, os microfones ocultos removidos. Este era meu santuário novamente. Naquela noite, chegou uma carta do presídio estadual, com a letra de Jason no envelope. Ao contrário das outras, abri esta. Querida mãe, começou, a letra mais firme do que em anos. Estou sóbria há 8 meses. O terapeuta da prisão disse que eu deveria escrever mesmo que você nunca responda. Não espero perdão. Só estou começando a entender o que fiz com você. Papai estava certo. Eu precisava de consequências. Cada dia de sobriedade traz mais clareza sobre o monstro em que me tornei. Estou encarando a verdade sobre mim mesmo, como ele sempre disse que eu deveria encarar. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu continuava lendo, não lágrimas de reconciliação, que talvez nunca chegassem, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, Jason se enxergava com clareza. Era o começo de algo, embora eu não soubesse o que.
Mais tarde, sentei-me à minha mesa com um novo diário que comecei depois do julgamento, não um registro de medo e traição, mas um testemunho de sobrevivência, de transformação, da mulher que emergiu do trauma mais forte do que antes. Na última página, escrevi: às vezes, precisamos perder quase tudo para descobrir nossa verdadeira força. Não sou apenas uma sobrevivente. Sou a autora da minha própria história. E embora alguns capítulos tenham sido mais sombrios do que eu poderia imaginar, ainda estou escrevendo, ainda crescendo, ainda florescendo, mesmo no inverno. Lá fora, a neve começou a cair, salpicando minhas rosas de inverno de branco. Eu as vi dobrar, mas não quebrar sob seu peso, a metáfora perfeita da natureza. Fechei o diário e olhei para a fotografia de Henry ao meu lado. Você estava certo, sussurrei, sobre as consequências, sobre a força, sobre tudo. A amarga verdade quase me matou, mas no final, me libertou. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.